Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai falar de algo que, olha, todo mundo já passou por isso, né? Aquela promoção imperdível. Últimas peças, piscando na tela, chamando atenção. Ou então, aquela facilidade tentadora do parcela em 10 vezes sem juros. Parece ótimo, não é? Mas muitas vezes, por trás disso tudo, tem umas verdadeiras armadilhas financeiras. Exatamente. É um terreno bem escorregadio. Pois é. E é disso que a gente vai tratar hoje. Vamos investigar um pouco mais a fundo essas táticas das compras parceladas, das promoções que parecem ah, boas demais para ser verdade. E para ajudar a gente nessa análise, a gente está usando aqui uns trechos de um material bem interessante chamado Armadilhas Financeiras, Parcelamentos e Promoções. A ideia não é, assim, só criticar, mas entender como essas coisas funcionam, sabe? Como mexem o nosso bolso e até com a nossa cabeça. Entender a mecânica por trás, né? Isso. Nossa missão aqui hoje é, bom, dupla. Primeiro, sacar a psicologia por trás dessas ofertas, porque elas nos pegam tão fácil. E, claro, os riscos, né? Especialmente do parcelamento. E segundo, mais importante talvez, é como a gente pode se proteger, como é que a gente cuida das nossas finanças sem cair nessas ciladas que, lá na frente, podem custar bem caro. Certo. Então tá, vamos abrir essa caixa. Para começar, uma coisa que o material bate muito na tecla é o poder emocional das promoções. Elas não falam muito com a nossa razão, né? É direto na emoção, criando aquele senso de urgência. Total. Quase um desespero. Palavrinhas como só hoje, última chance, exclusivo. Parece que tem um relógio correndo na nossa cabeça. É exatamente isso. O que é fascinante aqui, e o material que a gente está vendo detalha bem, é como essas palavras funcionam como gatilhos, sabe? Gatilhos psicológicos calibrados para ativar o tal do FOMO. Ah, o FOMO, o medo de ficar de fora. Isso, o Fear of Missing Out. É um medo quase instintivo de não querer perder uma chance que parece única, super vantajosa. O texto mostra que essas táticas exploram essa nossa ansiedade de um jeito muito, muito eficaz. Não é só sobre o produto em si, mas sobre o medo de perder aquela condição, aquela oferta especial que, sei lá, talvez nunca mais volte. É uma pressão, né? Mesmo que sutil, tá ali, constante. É uma pressão real. E isso leva a gente para uma pergunta-chave que o material levanta. Esse desconto que estão oferecendo, ele é sempre real mesmo? Ou será que, sei lá, inflaram o preço antes para depois parecer um super negócio? Boa pergunta. E talvez mais fundo ainda, a gente precisa mesmo daquilo, naquele exato momento? O texto sugere que, quando a gente está sob efeito dessa urgência toda, a compra vira muito mais impulso do que necessidade, né? Sim, totalmente. Aquela promoção imperdível acaba virando um gasto desnecessário ou mais um trambolho esquecido no armário. Ó. É, a clássica compra por impulso, só que com uma roupagem de oportunidade, né? O material até fala de um negócio interessante, a dopamina que o cérebro libera quando a gente conquista a oferta. Dá aquele prazer rápido, que meio que cega a gente para as consequências de longo prazo. E essa impulsividade toda, ela se conecta direto com outro grande tema nosso aqui. Que é o parcelamento. Ah, o famoso parcelamento. O material que a gente está analisando aqui é bem direto, viu? Chegar a dizer que ele é um dos maiores inimigos da liberdade financeira. É forte, né? Mas faz pensar. É bem forte, mas tem fundamento. O texto até usa uma analogia boa. É como olhar só para a fatiazinha do bolo, a parcela mensal que parece pequena, cabe no orçamento esquecer do tamanho do bolo todo, do custo total. Essa visão fragmentada é um perigo. Um perigo enorme. E aí, se a gente conectar isso ao quadro geral, né, das finanças da pessoa, o risco fica claro. O acúmulo dessas parcelinhas, que parecem inofensivas, vai criando o que a fonte chama de uma bola de neve silenciosa de dívidas. Silenciosa, gostei disso. É, porque não faz barulho no início. Uma parcela aqui, outra colar, e de repente, puf! Uma parte grande da renda futura já está comprometida antes mesmo do dinheiro cair na conta. Dá aquela sensação de estar sempre correndo atrás, sabe? Sei bem como é. E aquela história dos sem juros? Muita gente acredita nisso cegamente. Como fica? Pois é. E o material alerta justamente para
essa ilusão. A expressão sem juros muitas vezes significa só que os juros já estão lá escondidos no preço final do produto. Ah, entendi. O custo está lá, só não está explícito. Exato. O custo do financiamento não some, ele só se camufla. O texto até sugere uma coisa prática, comparar o preço à vista, se tiver, com o preço total parcelado. Muitas vezes a diferença aparece ali, mas a verdade é que mesmo quando não tem juros claros, o simples fato de você comprometer sua renda futura com um monte de parcelas já é um risco financeiro grande. Parece leve no começo, mas o peso disso no orçamento a longo prazo pode sufocar a capacidade de poupar, de investir ou até de lidar com o imprevisto que apareça. Faz muito sentido. É uma liberdade que vai embora aos pouquinhos, né? Parcela a parcela. Mas então tá, a gente entendeu o cenário, o perigo, como é que a gente fica mais esperto? Como identificar na hora H se aquela promoção incrível ou aquele parcelamento super fácil é, na verdade, uma cilada? Aqui é onde fica realmente interessante, descobrir as pistas, né? Sim, e o material que a gente está usando é bem pragmático nisso. Ele dá uns sinais de alerta bem claros, quase um checklist mental para a gente fazer antes de passar o cartão, sabe? São pistas de que a oferta talvez não seja tão boa assim. Opa, manda aí. Por exemplo, primeiro sinal clássico, e talvez o mais óbvio. A pessoa não estava nem pensando em comprar aquilo, foi a oportunidade que criou a necessidade, entende? E não o contrário. Isso já tem que acender uma luz amarela bem forte. A compra reativa, né? Isso. Outro ponto para ficar de olho. O desconto só vale se for parcelado. Muitas vezes isso é só um jeito de empurrar um financiamento com um custo embutido, como a gente falou. O preço à vista, se existisse, talvez nem fosse tão bom. Faz sentido. E um exercício crucial que o texto sugere: somar todas as parcelas. Ver o valor total mesmo. E aí, confrontar esse total com o orçamento do mês. Se apertar, se exigir malabarismo para pagar, olha, é sinal vermelho. A parcela individual pode enganar, mas o impacto total é que conta. Ah, e tem um teste de realidade bem direto também. Você já tem em casa coisas parecidas que fazem a mesma coisa? Se a resposta for sim, provavelmente é mais desejo do que necessidade real, né? Ótimos pistas. Funcionam como filtros rápidos mesmo. E é curioso como todas elas, no fundo, apontam para uma ideia central que o texto reforça muito. Desconfiar da pressa. Exato. Se uma compra exige que você decida rápido, se tem aquela pressão do é agora ou nunca, a chance de ser armadilha é bem maior do que de ser uma oportunidade de verdade. A pressa é inimiga da boa decisão financeira, né? Precisamente. A fonte argumenta que oportunidade boa mesmo geralmente aguenta um pouco de reflexão. Já as armadilhas, elas dependem desse impulso, desse curto-circuito na nossa razão causado pela urgência fabricada. Certo. Entendemos a mecânica, os sinais de alerta. Agora, como a gente passa da teoria para a prática? Quais são as estratégias de defesa? O que o material sugere para a gente criar um escudo contra essas táticas de marketing tão presentes e persuasivas? Felizmente, o material não para no problema. Ele traz também um arsenal de estratégias bem práticas, sabe? Coisas que a gente pode aplicar no dia a dia para fortalecer nossa defesa. A primeira delas é um clássico da organização financeira, nunca sai de moda: fazer lista. A boa e velha lista. Ela mesma. Antes de sair para comprar, seja no supermercado, no shopping, até online, lista o que você realmente precisa. Isso ajuda a manter o foco, a resistir às tentações que não estavam no plano. Parece simples, mas funciona. Com certeza. Quer mais? Outra tática que eu achei muito interessante é a regra das 24 horas. Bateu aquele impulso forte de comprar algo que não estava na lista, principalmente se for por causa de uma promoção, respira fundo e espera um dia. Um dia inteiro? Um dia. Dá esse tempo para a poeira emocional baixar, sabe? Para a razão entrar em campo e analisar melhor. O material sugere que, na maioria das vezes, depois de 24 horas, ou a vontade diminuiu muito, ou a gente percebe que não precisava daquilo tanto assim. É tipo um freio de arrumação mental. Gostei dessa das 24 horas. É um jeito de desafiar o impulso.
Sem dúvida. E junto com isso, o texto propõe uma pergunta-chave para a gente se fazer sempre antes de uma compra não essencial. Eu realmente preciso disso agora? O agora é a chave. Talvez você até precise do item, mas não para já, entende? Adiar um pouco pode dar tempo de pesquisar melhor, achar preço mais baixo, ou até perceber que a necessidade não era tão urgente assim. É uma pergunta simples, mas um filtro poderoso contra o gasto impulsivo. E sobre a forma de pagar? O material fala algo? Fala sim, e a última grande recomendação deles: priorizar compras à vista, sempre que der. Pagar na hora, seja com dinheiro, débito, Pix, traz uma clareza imediata do impacto daquilo nas suas finanças. Você sente o dinheiro saindo da conta. É verdade, dói mais. Elas que ficam comendo a renda futura. O texto não chega a demonizar o parcelamento, veja bem, mas coloca ele como uma ferramenta para ser usada com muita cautela, com consciência do custo total, e não como regra. Excelentes estratégias. Fica bem claro, então, que o segredo não é, sei lá, ver um monge fugir de qualquer promoção ou nunca mais usar o cartão. A questão central, como o próprio material conclui nessa parte, é desenvolver o discernimento. É aprender a separar o joio do trigo, né? Isso. Identificar as oportunidades que são de fato boas para você, para o seu bolso, para o seu momento de vida, e diferenciar daquelas que são só promessas falsas, bem embaladas, feitas para a gente consumir sem pensar. E essa busca por saber mais, por ter esse discernimento financeiro, é algo contínuo, né? Não acaba. Falando nisso, a fonte que a gente está usando aqui para essa conversa toda, ela até dá uma sugestão interessante para quem sente que precisa se aprofundar mais nisso. Ah, é? Qual? O material menciona que ele faz parte de um conteúdo maior, um e-book completo que está disponível lá na Amazon. Pelo que o texto descreve, esse e-book junta não só esse capítulo que a gente está discutindo, sobre parcelamento e promoções, mas também outros temas importantes de educação financeira. A ideia é dar mais dicas práticas, exemplos do dia a dia, estratégias mais detalhadas para quem quer mesmo transformar a relação com o dinheiro, sabe? Construir uma base mais sólida. Que legal, bom saber. Então fica a dica aqui que veio direto da nossa fonte de hoje. Para quem tiver interesse em explorar mais essas ideias, essas ferramentas, o link para esse material completo está na descrição aqui do nosso papo. É uma sugestão do próprio autor para quem quer continuar essa jornada de aprendizado. Bom, depois dessa exploração toda, o que fica para a gente levar daqui? Se a gente for resumir a essência do que o material trouxe, parece bem claro que o parcelamento fácil e as promoções imperdíveis muitas vezes são mecanismos bem armados, quase como teias de aranha, né? Boa imagem. Parecem inofensivas, às vezes até bonitas, mas têm um potencial real de prender a gente em ciclos de dívida, de consumo por impulso e, frequentemente, de arrependimento depois. Então, o que tudo isso significa? Significa que, olha, atenção redobrada é fundamental. Exatamente. E a ferramenta mais poderosa que a gente tem para navegar nisso tudo é a consciência. O material insiste muito nisso. Quando a gente aprende a ler nas entrelinhas da propaganda, a reconhecer os gatilhos emocionais que estão sendo usados, a questionar a real necessidade, o custo total, a gente retoma o controle. A gente passa a tomar decisões de compra mais alinhadas com nossos objetivos, com nossos valores e menos como reféns dessas ilusões do marketing agressivo. No fim das contas, a verdadeira promoção, sabe? O desconto que vale a pena mesmo é a tranquilidade, é ter paz financeira. E essa paz se traduz em liberdade, né? A liberdade de escolher onde colocar seu dinheiro, de investir no que realmente importa para você, seja um sonho, uma experiência ou só a segurança de ter uma reserva para qualquer coisa, sem ser toda hora bombardeado e desviado por essa pressão do consumo, por essas estratégias que exploram nossas fraquezas. Isso, olha, levanta uma questão importante, talvez um pensamento final para a gente levar daqui e refletir um pouco mais. Quando a gente entende melhor como o nosso próprio impulso e essa sensação de urgência são, de certa forma, manipulados para vender coisas, muitas vezes coisas que a gente nem precisa ou esquece logo, como será que essa consciência pode mudar o que a gente valoriza de verdade? Interessante. Será que, ao resistir um pouco mais a essa pressão por ter mais coisas compradas assim no calor do momento,
a gente não poderia começar a direcionar mais energia, mais recursos para construir uma vida com mais, sei lá, experiências que marcam, conexões reais e menos dependente desse ciclo vicioso de comprar para sentir um prazer que some rápido? Fica aí a provocação para a gente pensar no valor real das coisas, né? Além da etiqueta e da forma de pagamento.